Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado, venho neste domingo conversar um pouquinho com vocês nesse nosso cantinho, Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, sobre um tema que eu acho super legal nós conversarmos hoje. O tema é a reencarnação como instrumento para o auto-perdão. Eu gostaria de mencionar sobre o Clube do Livro Novos Rumos, aonde por R$ 30 mensais, os seus associados receberão um livro espírita todo mês. Então, aproveitem, se inscrevam, vou colocar os telefones aqui embaixo para que vocês possam ligar e verificar as vantagens de estar se associando a este Clube do Livro. A ideia da reencarnação, ela não veio com o Espiritismo. A reencarnação é uma ideia muito antiga. E para nós espíritas, Jesus confirma a ideia da reencarnação, principalmente naquela passagem em que ele, conversando com Nicodemos, ele fala exatamente o seguinte: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa passagem eu tirei de João 3:3. Então, a reencarnação, ela é um instrumento valoroso para todo filho de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou simples e ignorantes. Deus nos criou nos dando a oportunidade de enxergarmos em nós o ser que nós estamos construindo dia a dia, a nossa construção diária. E Deus nos deu essa possibilidade, nos colocando para vivenciarmos a vida que nós temos nos orbes materiais. Então, a cada vinda para um orbe terrestre, para um orbe material, nós nos damos condições de, experienciando a vida, vermos a nossa capacidade de enfrentar as situações, superar as situações, raciocinar as situações, para que nós possamos aprender com cada experiência a nós ofertadas. A vida, ela nos traz inúmeras oportunidades para que nós possamos, através de todo o aprendizado que nós vamos tendo no decorrer da nossa vida, colocarmos em prática esses aprendizados, aprimorarmos aquilo que nós estamos aprendendo e percebermos o quanto nós somos capazes de enfrentar as situações e de nós seguirmos em frente melhores a cada dia. O interessante é o seguinte: quando nós pensamos na nossa evolução individual agora, nós temos que pensar que, na maioria das vezes, nós sempre estaremos crescendo, primeiro intelectualmente, para depois estarmos crescendo moralmente. E muitas vezes, quando nós vemos uma pessoa que ela parece que ela está regredindo no seu caminhar, então, quantas vezes nós vemos uma pessoa que, quando era mais jovem, era uma pessoa, aos nossos olhos, boa, era uma pessoa que tinha bons ideais, e, de repente, quanto mais ela amadurece, mais ela demonstra que ela não angariou muitos dons morais, muitos valores morais. Ela acaba se tornando uma pessoa que, aos olhos de toda uma comunidade, ela seria considerada uma pessoa com desvirtuamento moral. Bem, assim, nós poderíamos pensar que a pessoa, ela regrediu no seu caminhar, na sua forma de agir. Mas isso não é verdade. O que nós percebemos e o que a espiritualidade sempre está nos ensinando é que nós nunca retroagimos,
nós nunca regredimos na nossa evolução, mas muitas vezes nós podemos não ser testados com as experiências que estão chegando na vida em determinados pontos fracos que nós temos. Então, por exemplo, se eu, na minha existência, jamais sentir fome, não passar por dificuldades financeiras, possivelmente eu jamais me verei sendo testada na ideia de ter que furtar alguém, assaltar alguém para que eu possa me alimentar. Ao contrário, muitas vezes, algumas pessoas que vendo sua família nessa situação, acaba caindo nesta prova e ela pratica este ato delituoso. Nós condenamos muito esta pessoa em razão disso, mas nós acabamos não sabendo, pelo menos nessa experiência, se nós também não seríamos capazes de agir desta forma quando nós passássemos pelas mesmas dificuldades. Se nós pensarmos que tivemos uma experiência, uma existência muito boa, foi uma experiência que nós não caímos muitas vezes, e de repente, numa próxima, ao sermos testados em algumas dificuldades efetivas nossas e nós cairmos, parecerá para nós que nós estamos regredindo. Mas o que simplesmente aconteceu, segundo a sabedoria divina, é que algumas vezes nós precisamos passar por experiências um pouco mais leves, para que nós possamos, vamos colocar dessa forma, descansar, angariarmos algumas sementes necessárias para que a gente possa, numa outra experiência, nos colocarmos efetivamente à prova daquilo que nós talvez mais tememos de enfrentar. A reencarnação, ela tem uma finalidade. A grande finalidade da reencarnação é nos colocar frente às nossas dificuldades, não no sentido de uma punição por não sabermos, mas no sentido de nos vermos vencendo essas mesmas dificuldades com a nossa capacidade de raciocínio, com a nossa moralidade que está sendo angariada passo a passo de nossa vida. Isso traz para nós uma visão muito mais clara da justiça divina. Por quê? Porque se eu ajo aqui, a vida vai reagir aqui, para que eu possa, entendendo a minha ação equivocada, eu possa moldar-me da melhor maneira possível. A grande finalidade da reencarnação é nós nos reencontrarmos conosco, é nós nos autoconhecermos, é nós acreditarmos que podemos nos perdoar pelos nossos equívocos praticados. O tema que eu trouxe hoje para nós conversarmos é o tema que fala sobre o auto-perdão. Por que exatamente eu quero conversar com vocês sobre isso? Porque, por incrível que pareça, quanto mais nós vamos angariando o entendimento, mais nós nos possibilitamos uma cobrança excessiva do nosso proceder. Uma cobrança que pode ser demasiadamente agressiva ao nosso próprio ser. A grande finalidade da reencarnação é nós nos auto-perdoarmos quando, por nós esquecermos de quem, entre aspas, somos quando reencarnamos, das experiências equivocadas que nós vivenciamos e atuamos em existências passadas, nós vivenciarmos essa nova vida, nos abraçando, possibilitando as nossas dificuldades, as adversidades da vida, sem uma âncora de condenação que nós instalamos em nosso coração. A partir do momento que nós vivenciamos essa vida e nós nos damos condições para que
superemos os ranços, as mazelas que se encontram em nós, ao desencarnarmos e enfrentarmos com a nossa consciência mais liberta tudo aquilo que vivenciamos, nós percebermos que, apesar dos nossos pequenos passos, ainda assim poderemos estar crescendo efetivamente, espiritualmente. Então, a partir desse momento, a reencarnação, ela se torna um instrumento extremamente valoroso para que nós possamos nos auto-perdoar. Acredito que vocês já tenham escutado falar que o grande juiz de nossas ações é a nossa consciência. É ela quem nos condena, é ela quem nos julga, é ela que aplica as sanções segundo a nossa forma de enxergar a gravidade dos nossos equívocos. Então, precisamos fazer as pazes com a nossa consciência, principalmente enquanto nós estamos aqui na matéria. Por quê? Porque se nós começarmos a colocar em prática o não julgamento das nossas ações de uma forma extremamente severa, quando nós estivermos diante da nossa consciência mais liberta, nós nos daremos condições de enxergarmos dentro da nossa pequenez evolutiva o quanto nós estamos melhorando dia a dia. A reencarnação é um valoroso presente que o Pai nos deu, porque pelo véu do esquecimento nós podemos vivenciar uma vida mais liberta, nos dando condições de vivenciarmos as experiências e com elas até mesmo lapidarmos aquilo que dentro do nosso conceito e até dentro das leis universais ainda necessitam ser depurados em nós. As mazelas que nós portamos vão sendo sanadas e nós vamos ficando bem conosco e dentro de um contexto em sintonia com o grande universo. Enxerguem a reencarnação como um belo presente. Enxerguem a reencarnação como uma oportunidade, uma sala de aula para que nós possamos nos auto-perdoar diante das nossas dificuldades. Enxerguem a reencarnação como uma oportunidade de nós sempre estarmos crescendo, colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo e emergindo em nós aquilo que nós já aprendemos moralmente e intelectualmente para angariarmos mais tesouros do nosso mundo espiritual. Eu espero que vocês possam ter aproveitado um pouquinho essa nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham um maravilhoso domingo e uma ótima semana. E se Deus quiser, poderemos estar juntos de novo no próximo domingo, falando sobre outros temas tão gostosos quanto este. Fiquem em paz, que é o que eu mais desejo para vocês.